Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e hoje eu vou contar pra vocês uma história bizarra de um pai, se é que a gente pode chamá-lo de pai, né, porque eu não chamaria, mas de um cara que sequestrou a sua própria filha e a manteve em cárcere privado por 24 anos. Conheçam hoje então a história de Joseph Fritzl. Joseph Fritzl nasceu em 9 de abril de 1935, na Áustria. Joseph era filho único e o seu pai faleceu quando ele tinha 9 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, quando ele estava em ação. Joseph então foi criado pela sua mãe. Em 1956, aos 21 anos, ele se casou com Rosemary Fritzl, com quem ele teve 7 filhos, sendo 5 meninos e 2 meninas, incluindo Elizabeth Fritzl, que nasceu em 1966. Joseph, desde muito cedo, demonstrava características de violência sexual. Então, em 1967, ele cometeu o seu primeiro abuso sexual. Então, é relatado em matérias que ele abusou sexualmente de uma enfermeira, mantendo ela refém com uma faca no seu pescoço, a obrigando a se submeter a tudo aquilo, toda aquela violência que ele estava fazendo com ela. Por conta desse crime, ele foi preso e ele cumpriu 18 meses de prisão. Segundo relatos, Joseph começou a abusar sexualmente de sua filha Elizabeth em 1977, quando ela tinha apenas 11 anos de idade. Elizabeth era conhecida por todo mundo como uma menina muito quieta, muito introvertida. É dito que ela na escola não comentava com as amigas sobre nenhum tipo de relacionamento com o menino, então algo normal na adolescência, né, as meninas comentarem sobre namoradinho, sobre o menino que gosta e tudo mais. Mas Elizabeth não comentava nada sobre isso, ela ficava sempre quieta. E em casa também ela era vista como uma das irmãs mais quietas, então ela sempre ficava quietinha, isolada no cantinho dela. Obviamente a gente imagina que seja por conta dos abusos que ela já sofria de seu pai. Em 1983, quando Elizabeth tinha por volta de 16 anos, ela fez um curso de garçonete, então é dito que ela começou a trabalhar em algum restaurante e ela resolveu então, um certo dia, fugir de casa com uma colega de trabalho. Obviamente, a sua família avisou os policiais, então eles começaram a procurar por ela, e é dito que 3 semanas depois do desaparecimento dela, eles a encontraram e a levaram de volta para casa de seus pais. Na época do ocorrido, ninguém perguntou para ela o porquê que ela havia fugido, o porquê que ela não queria ficar mais em casa. Ninguém perguntou nada e simplesmente aquilo se encerrou por ali e seguiram a vida. Em 29 de agosto de 1984, Elizabeth, já com 18 anos, certo dia foi chamada pelo seu pai para que ela ajudasse ele a consertar alguma porta no porão. Ela então foi, ajudou Joseph a consertar a tal porta, e assim que ela ajudou seu pai, ele a pegou, puxou para dentro do porão e com uma toalha embebida com éter, ele colocou a toalha no nariz dela e imediatamente ela desmaiou. Ele então a acorrentou numa cama, numa espécie de cárcere privado que ele havia preparado há muitos anos antes, já pensando nesse plano todo que ele estava concretizando naquele momento. Joseph, ele era um engenheiro eletrônico, então ele conhecia bem essas coisas de projeto e tudo mais. Então, quando eles compraram essa casa que eles tinham lá na Áustria, ele foi o único a perceber que aquela casa tinha 2 porões. Então tinha um porão novo, porque era uma construção nova dessa casa nova, onde as pessoas da família sabiam que existia esse porão. Só que mais pra frente, depois de uma espécie de corredor, havia um outro porão, que era o porão da casa antiga, da construção antiga. Então os outros membros da família não tinham conhecimento desse segundo porão. Então Joseph começou, a certa altura, a construir uma espécie de cárcere privado. Então ele construiu um banheiro, ele colocou alguns itens ali de sobrevivência, como cama, ele fez uma espécie de uma cozinha pequena. É dito que o porão tinha mais ou menos 40 metros quadrados, então ele fez ali um lugar para se viver, né, trancado, mas enfim, ela tinha ali tudo que ela precisava, digamos assim, para sobreviver. E para chegar até esse lugar,
tinha uma espécie de corredor, como eu falei pra vocês, e tinham 5 portas que precisavam ser passadas para chegar até esse segundo porão. E essas 5 portas, elas eram portas de aço e que eram fechadas por um sistema de segurança eletrônico com senha que somente Joseph tinha. O porão também era isolado acusticamente, então por mais que Elizabeth gritasse o quanto ela quisesse, batesse o quanto ela quisesse, ninguém lá em cima, no pavimento de cima, iria escutar ela em momento algum. Inclusive foi isso que ela fez, desde o momento que ela foi trancada lá dentro. Ela foi acorrentada a uma cama, ela gritava muito para que alguém escutasse ela, para que alguém tirasse ela de lá, mas ninguém a ouvia porque era tudo isolado acusticamente. No mesmo dia que Elizabeth desapareceu, a sua mãe entrou em contato com os policiais, relatando então que a filha dela havia desaparecido, e imediatamente eles começaram uma busca por ela, fizeram várias buscas, investigação e tudo mais, e nada foi encontrado. Cerca de um mês depois do desaparecimento de Elizabeth, Joseph entregou uma carta para a mãe de Elizabeth e também para a polícia, dizendo que Elizabeth havia mandado para ele, e a carta dizia mais ou menos algo do tipo que ela havia fugido para se juntar a uma seita religiosa. Então ela disse que ela estava bem, mas que não era para eles ficarem procurando por ela, porque senão ela iria sair do país. Então ela quis dizer que ela estava bem e tudo mais, e ficou por isso mesmo. A mãe de Elizabeth reconheceu a caligrafia da filha, então ela disse que sim, com certeza a filha realmente deveria ter escrito aquela carta, mas ela não acreditava naquela história de seita religiosa, porque ela disse que a filha dela nunca havia comentado com ninguém sobre isso. Mas Joseph disse que sim, que algumas vezes ela comentou com ele, mas ele era a única pessoa que supostamente ela teria comentado algo sobre se juntar a essa tal seita religiosa. Por mais que os familiares, os amigos não acreditavam nessa história dessa carta, a polícia acreditou, até porque a polícia ficou sabendo daquela situação quando ela tinha 16 anos, que ela havia fugido de casa. Então eles entenderam que ela já era uma mulher adulta de 18 anos que havia fugido de casa, mandou uma carta reconhecida sua caligrafia pela própria mãe, então eles entenderam que ela quis sair de casa simplesmente porque ela quis e que eles não podiam fazer nada contra isso. Então, aparentemente ela estava bem e eles encerraram então as buscas por ali. Então, praticamente todos os dias, Joseph entrava no porão e ele levava comida, alguns mantimentos para Elizabeth e também a estuprava sempre que ia fazer essas visitas para ela. A família nunca desconfiava do que ele fazia no porão, porque, como eu disse, havia um primeiro porão que eles conheciam e lá era uma espécie de escritório, ateliê do Joseph, então era o local que ele trabalhava, então a família sabia que ele estava lá trabalhando, então eles não iam incomodar ele. Até porque ele sempre dizia, não me incomodem porque eu estou trabalhando, então todo mundo acreditava nele. Ele provavelmente deveria ser um homem bem autoritário, que impunha medo em todo mundo, então ninguém incomodava ele e ele estava livre para fazer ali o que ele quisesse com Elizabeth durante o tempo que ele bem entendesse. Anos se passaram e, fruto desses abusos de seu pai, Elizabeth engravidou por 8 vezes. Uma dessas gestações, ela sofreu um aborto e um outro bebê que ela teve chegou a dar à luz. O bebê faleceu 3 dias depois do nascimento, porque é dito que ele nasceu com alguns problemas respiratórios e Joseph se negou a levar então o bebê para o hospital. Porém, outros 6 filhos nasceram saudáveis, então ela deu à luz a esses 6 filhos. E os 3 mais velhos moraram ali com ela o tempo todo, no porão, mas os 3 mais novos, Joseph viu que estava ficando apertado o local para tanta gente ficar ali, então ele tramou um plano para que essas crianças saíssem do porão e para que ele e a esposa dele criassem essas crianças de uma forma que ninguém imaginasse o que pudesse estar acontecendo. Então ele pegou essas crianças uma a uma quando elas nasciam, colocava na sua porta sem que ninguém visse, com uma carta escrita por Elizabeth, dizendo mais ou menos algo do tipo: eu não posso criar porque aceitam onde eu estou, não aceitam crianças e eu não tenho condições, e eu sei que vocês vão criar esse bebê melhor do que eu. Então eles aceitavam as crianças, adotavam as crianças, cuidavam, criavam, e isso não levantava nenhuma suspeita com a assistência social da cidade, nem nada, porque eram os netos, então era como se a filha tivesse as crianças, não conseguisse criar e entregasse para os avós. Era um pouco estranho ela não aparecer, só deixar as crianças lá na porta, mas era isso que vinha acontecendo há vários anos, então eles já nem estranhavam mais. Com o passar dos anos, Joseph começou a deixar o lugar um pouco mais confortável para que a filha e os filhos / netos dele sobrevivessem ali.
Então eles tinham televisão, tinham rádio, enfim, tinham um pouquinho de conforto naquele lugar muito pequeno. Mas toda vez que Elizabeth se recusava a manter relações sexuais com ele cortava a energia ou ele deixava eles por alguns dias sem comida até que ela voltasse então a ter relações com ele e cedesse aos abusos. Em 19 de abril de 2008, 24 anos depois de sequestrada e encarcerada no porão da sua própria casa, Elizabeth então viu a sua filha mais velha, Kristen, desmaiando no porão. Então ela viu que a filha estava muito mal e ela implorou para Joseph quando ele chegou ao porão para que ele levasse então a menina até o hospital para receber atendimento médico. Joseph então com muito custo resolveu levar a menina até o hospital, então sem que ninguém visse, em um momento que não tivessem pessoas dentro de casa, ele carregou a Kristen até o carro, a levou até o hospital e a deixou lá na frente para que ela fosse atendida e ele foi embora. Kristen tinha 19 anos, era a filha mais velha de Elizabeth com seu pai. Ela nunca havia visto a luz do sol. Ela não tinha nenhum momento da vida dela tido contato com o mundo externo. Então a única coisa que ela conhecia do mundo externo era o que ela via pela televisão. Então ela nunca tinha pego sol, ela nunca tinha conversado com outras pessoas que não fosse a sua mãe e seus irmãos. Então, imagina, era algo muito novo, diferente e assustador para ela. Então, ela não conseguia explicar para os médicos o que ela estava sentindo, quem era ela, onde ela vivia. Então, os médicos começaram a achar muito estranho aquela menina agir daquela forma. Era uma pessoa sem documento nenhum, sem identificação nenhuma. Então, eles resolveram avisar a polícia de que tinha uma situação muito estranha ali. 7 dias depois, Elizabeth, já sem notícias da filha, não sabia o que estava acontecendo. Ela implorou para que Joseph levasse ela até o hospital para ver a filha, para saber o que estava acontecendo, para saber se a menina estava bem. E ela disse que ela não contaria nada para ninguém. Ela disse que não ia contar quem era ela, ou se descobrissem, ela não ia contar o que havia acontecido durante aqueles 24 anos ali no porão. Joseph então resolveu levar ela até o hospital para que ela visse a Kristen. E chegando lá, a polícia já estava lá. Então eles começaram a fazer perguntas para Elizabeth, até que ela se identificou, disse que realmente ela era Elizabeth Fritzl. E de início ela não contou nada do que tinha acontecido, ela ficava calada, disse que não era nada, disse que sim, era sua filha, mas ela não contou nada do que havia ocorrido, dos abusos e nem nada. A polícia então começou a pressionar ela, dizendo que se ela não contasse a verdade, o que estava acontecendo, ela provavelmente seria presa por negligência, porque a filha dela claramente era uma pessoa desnutrida, uma menina desnutrida, estava com sinais de desnutrição e tudo mais, então ela provavelmente seria presa por negligência. E foi aí que ela resolveu então contar tudo o que estava acontecendo na vida dela, mas ela pediu para os policiais que ela nunca mais precisasse ver o pai dela na frente dela. Então ela contou tudo o que acontecia, ela contou tudo sobre os 24 anos de abusos, contou sobre as 8 gestações, os 6 filhos, enfim, tudo que ela passou nesses 24 anos de cativeiro. Joseph de início negou tudo, disse que a filha havia aparecido lá com essa neta dele, pedindo ajuda, ele não confessou nada, mas depois não teve pra onde ele fugir, então ele contou tudo também o que tinha acontecido, ele começou a contar como ele havia feito o porão, como era o porão, enfim, ele acabou contando toda a verdade também, e ele foi preso e inicialmente indiciado por estupro, homicídio, negligência, cárcere privado e incesto. Em 16 de março de 2009, começou então o julgamento de Joseph, e ele chegou no tribunal com 2 pastas na mão cobrindo o rosto para que ele não fosse fotografado, e inicialmente ele se declarou culpado por estupro e também por incesto, mas ele negou ser culpado da acusação de homicídio pelo bebê que havia morrido. Mas depois de ver o depoimento da Elizabeth, que durou 11 horas e foi transmitido na sala do tribunal a portas fechadas, ele então se declarou culpado de todas as acusações. Em 19 de março de 2009, depois de 3 dias do início do julgamento de Joseph, ele foi considerado então culpado, foi sentenciado à prisão perpétua. Elizabeth e os seus 6 filhos receberam novos nomes, novas identidades, e não se tem muitas notícias de onde eles estão, como eles vivem, porque agora com um nome diferente é um pouco difícil achar informações sobre eles, e isso é plausível, aceitável, né, gente? Porque tudo que ela passou, tudo que os filhos passaram, é completamente compreensível que eles não queiram ser conhecidos por essa história e lembrados ou ficar nos holofotes por conta de todo esse ocorrido.
Mas o que se sabe é que eles receberam ajuda psicológica e toda a ajuda precisa para que Elizabeth voltasse a viver em sociedade depois de 24 anos e para que seus filhos também, que nunca viveram em sociedade, nunca tiveram contato com o mundo exterior, começassem a viver com outras pessoas e também socializar e tentar viver uma vida normal dali pra frente. E esse foi o caso de hoje, gente, de um cara que, ao invés de proteger a sua filha, que é o que um pai deveria fazer, a sequestrou quando ela tinha 18 anos, a manteve em cárcere privado por 24 anos, engravidou ela 8 vezes e a tornou a sua escrava sexual durante tanto tempo, num porão embaixo da sua própria casa, sem que ninguém desconfiasse e sem que ninguém percebesse. Bizarro, né? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para você ser notificado quando a gente postar o próximo vídeo aqui no canal Fatos Reais. Se você gostou, deixa o seu like porque vai ajudar bastante a gente na divulgação do vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau!